E aí, turma, a gente vai começar a trabalhar agora equações do segundo grau. Esse tipo de equação tem vários formatos. Tem a equação completa e tem a equação incompleta. Só para saber o que é a equação de segundo grau. A equação do segundo grau é uma equação que tem o expoente 2. As equações que apresentam o expoente 2 são do segundo grau. As equações do primeiro grau, que a gente vinha resolvendo até então, não tem o expoente 2, o expoente é 1, por isso que ele não aparece na conta, porque esse expoente 1 ele fica, digamos que invisível, ele não tem a necessidade de aparecer. Então eu vou colocar aqui no decorrer desse vídeo alguns exemplos de equações de segundo grau, o que é uma equação completa, o que é uma equação incompleta, e a gente vai começar a resolver as equações incompletas do segundo grau, tá ok? Aqui nós temos equações do segundo grau, ó, como eu tinha dito, isso aqui é uma equação completa do segundo grau. Ela vem nesse formato aqui, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O que é esse a? Esse a, esse b e esse c vão ser substituídos na equação por números, viu? Então, eles aqui, cada um desses aqui vai ser substituído por um valor numérico, né? Então, um exemplo aqui de uma equação completa no segundo grau, ó, 3x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a zero. O ideal da equação de segundo grau é que sempre fique assim, tudo à esquerda igualado a zero, para assim começar a resolver. Então, tu pode perceber, ó, quem que está junto ao x do segundo grau? É o 3, então o 3 é o A. Quem que está junto ao x que tem um aqui, ó, que é do primeiro grau? É o menos 2, então o menos 2 é o B. Quem é o número que está sozinho? É o chamado termo independente. Quem é ele? É o C. Viu? Então, nas equações do segundo grau, sempre assim. Quem está junto do x ao quadrado é A. Quem está junto ao x, ou a letra qualquer, incógnita qualquer, que tiver o primeiro grau, é o B. E o número que ficar sozinho, termo independente, é o C. Então, tu vê esse outro exemplo aqui, ó, menos 3x ao quadrado mais 5 igual a zero. O menos 3 está junto ao x que está ao segundo grau. Então, o A é menos 3. Tu percebe que não tem nenhum x do primeiro grau, ó. Então, se não tem x do primeiro grau, quer dizer que o B é zero. Quando faltar um termo, esse termo é zero. E o 5 aqui, ele é quem? O 5 ele é o C. Ele é o C, que é o termo independente. No último exemplo aqui, ó, no caso, x ao quadrado menos x igual a zero. Quem é que está o primeiro grau aqui? Quem está junto à letra que está o primeiro grau, só tem um menos. Não aparece nenhum algarismo aqui, nenhum número. Porque ele é quem? Porque ele é 1. Então aqui, o B é menos 1. E o A, que está junto ao x que está ao segundo grau, quem é ele? Ó, não tem nada aqui na frente da letra, então ele é 1 positivo. Então o A é 1. O B é menos 1, não tem um C, não tem um termo independente. Se não tem, ele é zero. Viu? As primeiras equações que a gente vai trabalhar, pessoal, são as equações do segundo grau do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. Ou seja, nesse tipo de equação aqui, só tem o A e o C. Tem quem, então? Tem a letra que está ao segundo grau e tem o termo independente. Não tem o B, que é aquele que fica junto da letra que está ao primeiro grau. Então, como é que se resolve esse tipo de equação? Esse tipo de equação se resolve muito parecido como resolvemos equações de primeiro grau. O primeiro conceito é separar a letra de um lado, número do outro. Então, aqui, ó, resolvendo essa, ó, vai ficar 2x ao quadrado igual, vou deixar aqui os números, ó, 8, que já estava, e o menos 10 vem positivo, ó, mais 10. Então, 2x ao quadrado vai ser igual a 8 mais 10, 18. O 2 que está multiplicando vem dividindo, ó. Então, x ao quadrado vai ser igual a 18 dividido por 2. X ao quadrado vai ser igual a 18 dividido para 2, 9. Se isso aqui fosse uma equação do primeiro grau, pronto, eu teria terminado aqui. Na do segundo vai mudar. A gente continua a equação a partir daqui. De que maneira? Esse quadrado aqui, ó, vai mudar de lado. Qual é o contrário do expoente quadrado? O contrário do expoente quadrado é a raiz quadrada. Então, o quadrado que está aqui, ele passa a raiz, ó.
Aí x vai ser igual a... Toda raiz quadrada pode ter como resultado um número positivo ou negativo, porque qualquer número elevado ao quadrado fica positivo. Não importa se ele é negativo ou não. Então, x vai ser igual a mais ou menos, sempre a gente coloca esse mais ou menos, raiz quadrada de 9. O quadrado se transformou na raiz. E o mais ou menos é porque pode ter o resultado positivo ou negativo. X vai ser igual a mais ou menos, quanto é raiz quadrada de 9? 3. Acabou a conta. Quem é o resultado dela? Menos 3 ou 3. Desse outro lado aqui, ó, a gente vai pegar bem parecido, ó, separar a letra de número. Vai ficar 5x ao quadrado. O 4x que está positivo e negativo, ó, menos 4x ao quadrado, igual a 36 que já estava. 5x ao quadrado menos 4x ao quadrado vai ficar x ao quadrado igual ao 36. Se fosse do primeiro grau teria terminado. Como é do segundo, o quadrado passa a raiz. Então x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 36. X vai ser igual... Vou botar aqui a raiz, que eu não tinha colocado, mais ou menos a raiz de 36. X vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 36, 6. Então pode ser o mais 6 ou o menos 6. Então é isso aí, pessoal. Próxima aula a gente vai dar dica de outros tipos de equações do segundo grau, viu?